Olá, seja muito bem-vindo ao canal de Criptos. E no Cripto Notícias de hoje vamos abordar 4 temas. O SNX conseguiu um aumento sólido de mais de 10% a partir de 17 de outubro. A Polygon conseguiu alcançar um crescimento robusto em termos de adoção. Terra, Luna e Lunk revela uma nova estratégia de expansão do ecossistema e indicadores que mostram que o valor do Bitcoin realmente aumentou ao longo do tempo. Caso queira pular para a sua notícia preferida, acesse o menu na descrição do vídeo e já deixa logo o seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho para ficar por dentro do que acontece no mundo cripto. Só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, devendo ser usado somente para fins informativos. Começando por Synthetix, código SNX, vemos que conseguiu um aumento sólido de mais de 10% a partir de 17 de outubro. A stablecoin SUSD da Synthetix experimentou uma explosão de volume nas últimas 24 horas em mais de 150%. Seu volume de negociação de 24 horas cresceu um pouco mais de $500 milhão, enquanto seu valor de mercado aumentou mais de $2 milhões. Isso confirmou a forte demanda pela stablecoin, que por sua vez pode ter desencadeado uma demanda maior pelo SNX. A última vantagem do SNX pode ser considerada como resultado do desempenho de alta que ela apresentou na semana passada. Seu preço de $2,34 de 17 de outubro representou uma vantagem de 25% em relação à baixa local recente, que quase testou novamente as baixas de junho. Para acessar a matéria completa, venha em nosso Twitter, @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. E aqui vemos que a Polygon conseguiu alcançar um crescimento robusto em termos de adoção, apesar da desaceleração da Matic durante o mercado de baixa. De acordo com o último anúncio da Polygon, a rede testemunhou um crescimento maciço apenas em 2022. De acordo com o anúncio, a Polygon lançou mais de 53 mil dApps até agora. Esse número representou um aumento de 8 vezes desde o início de 2022. A rede também revelou que o número de dApps aumentou 60% após o crash do mercado de junho. O anúncio do Polygon também confirmou que a desvantagem do Matic não teve um impacto negativo na demanda da rede. Em outras palavras, os dApps lançados no Polygon aproveitaram as condições de baixa do mercado para serem lançados no Polygon. O crescimento robusto no número de dApps no Polygon foi um sinal saudável de demanda na rede. A alta demanda de rede se traduz em níveis mais altos de demanda orgânica e utilidade, que podem aumentar o desempenho do Matic. Apesar do anúncio, o crescimento da rede da Polygon ainda estava mais próximo de sua baixa de 6 meses do que de sua alta de 6 meses. Para acessar a matéria completa, venha em nosso Twitter, @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. Mudando de assunto, uma nova estratégia de expansão do ecossistema foi revelada pela equipe de governança do ecossistema Terra, composta por Luna e Lunk. Para estimular o crescimento do ecossistema Terra e atender às preocupações com a proposta inicial, os desenvolvedores do ecossistema sugeriram um novo programa de expansão. O referido programa alocaria 95 milhões de Luna, o que representaria cerca de $248 milhões. O referido programa alocaria 95 milhões de Luna, o que representaria cerca de $248 milhões. A proposta inicial era que 100 milhões de Luna fossem distribuídos ao ecossistema, com 80% desse número indo para recompensas de mineração para desenvolvedores. No entanto, acredita-se que houve apenas um pequeno número de projetos que tiveram um valor total substancial bloqueado, TVL, no protocolo. Além disso, este plano não encorajaria uma competição saudável nem levaria a uma divisão justa dos lucros da mineração. As recompensas dos mineradores cairão de 80 milhões de Luna para 20 milhões de Luna sob o plano revisado. Para incentivar o desenvolvimento de exchanges descentralizadas no ecossistema Terra,
50 milhões de Luna também seriam realocados como recompensas de mineração de liquidez. Além disso, outros 20 milhões de Luna seriam distribuídos anualmente na forma de doações para desenvolvedores. Além disso, 5 milhões de Luna serão distribuídos à comunidade como incentivo ao crescimento. Para acessar a matéria completa, venha em nosso Twitter, @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. E falando em Bitcoin, a indústria de mineração também teve seu ano mais difícil de todos os tempos, com a dificuldade de mineração aumentando e a renda caindo. No entanto, existem indicadores que mostram que o valor do Bitcoin realmente aumentou ao longo do tempo, sugerindo que a ação recente do preço não é um colapso. Usando dados fornecidos pela Sentiment, podemos observar que a métrica da idade média de investimento do dólar atingiu um recorde. Foi visto em mais de 66, o mais alto que tinha sido ao longo dos anos. Isso significa que a distribuição de moedas será atrasada por algum tempo. O índice MDIA demonstrou ser um preditor confiável de mercados de alta e baixa ao analisar dados históricos. O MDIA atinge alturas extremas durante anos de acumulação, como 2017. No entanto, quedas significativas no MDIA estão correlacionadas com quedas de preços subsequentes. Assim, sugerindo que o BTC comprado a taxas caras está sendo devolvido às exchanges. Além disso, uma olhada na estatística de distribuição de oferta do BTC revelou que em outubro havia mais detentores de 1.000 a 10.000 BTC do que em janeiro deste ano. Uma revisão da estatística de distribuição também revelou que de janeiro até o presente, mais de 13.000 detentores mantiveram consistentemente entre 100 e 1.000 BTC. Para acessar a matéria completa, venha em nosso Twitter, @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. Ficou bem informado? Deixe seu like e se inscreva no canal de Criptos para mais vídeos. Até mais!